Bom, o editorial é responsável pela curadoria, atualização e gestão do conteúdo que é entregue pelo sistema de ensino. Pensando no caminho do livro, existe todo um cuidado no processo editorial, que nasce da encomenda até a entrega do material didático. E aí a gente vai equilibrando o trabalho de todo mundo e tentando afunilar para que o livro final ele tenha uma coerência, ele tenha uma progressão clara, ele tenha uma linguagem unificada do início ao fim. A primeira etapa do trabalho do editor é pensar no plano de obra. O plano de obra é o que baliza todo o projeto, né? Com um plano de obra bem estabelecido, dificilmente você tem mudanças muito significativas no escopo de todo o material. Então você vai desenhar no plano de obra como cada caixinha ali dentro vai ser, né? Desde padrões de linguagem, padrões de símbolos, de nomenclaturas, quantidade de sessões, frequência em que elas devem aparecer, quantidade de atividades. E junto disso o sumário, né? Porque o sumário vai estruturar também o andamento ali do conteúdo dentro daquela coleção, né? Como que ele vai ser desenvolvido, né? E aí a gente vai partir para a etapa seguinte, que é contratar os autores, né? E a gente prefere contratar autores, claro, que tem experiência em sala de aula, que a gente sabe que isso aqui no Poliedro é algo que é um diferencial grande, né? A maioria dos nossos autores é professor e isso é o maior ganho que a gente poderia ter, porque são pessoas que, além de utilizarem o nosso material, também trazem sugestões do que funciona e do que não funciona em sala de aula. Bom, quando a gente foi convidado para escrever o material, foi justamente tentando levar um pouquinho do professor para dentro do livro. Então, teve todo um processo mesmo de planejamento, de conversa com as autoras. Quando eu penso em como que o material deve ser construído, eu penso como que ele funciona bem em sala de aula. Eu acho que isso foi contribuindo para que o texto seja um texto mais palatável, mais próximo da linguagem de sala de aula. Hoje os conteúdos do Poliedro são pensados para cada faixa etária dos estudantes, né? Desde a linguagem, os exemplos, o tipo de questão que a gente coloca, tudo isso é pensado por nossa equipe de autores e editores, conforme a idade de cada um dos estudantes. Existe uma preocupação de termos autores com foco específico para cada um desses segmentos. Internamente também nós temos equipes dedicadas para cada um dos segmentos. Então existem perfis específicos para que a gente não confunda o linguajar, por exemplo, de um material que é voltado para o pré-vestibular com o ensino infantil. Esse cuidado existe em todo o processo editorial. O material do ensino médio, ele é pensado no aluno que está chegando do ensino fundamental e está se preparando para ingressar em uma universidade. O nosso material, ele acolhe então esse aluno e ele vai aprofundando os objetos de estudo e com isso ele vai trazendo exercícios de vestibulares. Como o Poliedro é um sistema nacional, né? Eu começava fazendo uma consulta sobre as questões que eram mais cobradas nos principais vestibulares e a partir disso eu delineava ali um planejamento de quais conteúdos deveriam aparecer e deveriam ter mais destaque no livro. Bom, eu sou autor de uma parte da física do material do pré-vestibular. Primeiro, eu me coloco como autor, recebendo uma encomenda do sistema de ensino, quantas aulas eu tenho para desenvolver um material, qual o nível de profundidade, quantidade de exercícios e procuro me adaptar a essa encomenda. E aí a gente se coloca mesmo no papel de construir a ponte, né? De colocar a parte pedagógica, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, e trazer para as palavras da teoria, adequando a linguagem do aluno e entendendo que o aluno ele vai usar aquele material também com autonomia. Quanto mais o aluno conversar com o livro e o livro conversar com o aluno, melhor, para essa autonomia acontecer e para ele se sentir confortável em aprender também com o uso do livro.
O EFAI Poliedro é muito acolhedor, a gente também valoriza muito a ciência, os conteúdos conceituais, a gente sempre pensa em aprofundá-los. A gente tem uma preocupação muito grande com a linguagem desses materiais, com a apresentação, com a ludicidade, então a gente apresenta jogos, brincadeiras, perguntas mais lúdicas, trazendo o aluno para esse conhecimento de uma forma mais interativa e mais adequada à faixa etária que eles têm. O professor que está lá na ponta, que está usando de fato o material, ele tem construções riquíssimas que a gente pode incorporar ao material, que a gente pode incorporar às sequências didáticas que nós propomos, e isso só traz excelência para o material. O processo criativo do autor, ele é um processo de colocar no papel, de dar forma mesmo para o conteúdo, né? Ele faz esse trabalho e aí envia para o editor. O editor, ele vai fazer o trabalho de ler aquele material, de olhar para aquele conteúdo, né? De formatá-lo para que ele vire um livro. E nesse processo, o editor é quem ajuda a transformar essa experiência em algo replicável para outros contextos. Eu gosto de pensar que o editor é a primeira pessoa que lê, né? O primeiro leitor. O editor é quem costura o material dos autores. Ele lê todas as unidades, ele faz sugestões, considerações, dá um suporte para o autor para melhorar o material, pensando sempre em qual é o objetivo da coleção. Então, basicamente, o trabalho do editor é garantir que o nosso conteúdo continue atualizado, vivo e correto. Então, é um trabalho muito delicado, muito cuidadoso em respeitar o que é a voz desse autor, mas ao mesmo tempo manter uma voz do projeto. Nós somos realmente muito críticos na aprovação dos nossos originais, os originais escritos pelos autores, toda a etapa de edição. A gente sempre mantém um nível muito alto de exigência. Acho que isso se reflete nos materiais, na qualidade dos materiais, e é algo que a gente não muda, não abre mão. O revisor é uma parte também muito importante, né, desse processo, porque depois do material editado, visto então pelo editor, aí vem o olhar do revisor, que ele vai ver se nisso o texto está de acordo com a norma culta, se não tem erros, se não tem nenhum problema ali que comprometa a compreensão do texto. Acho que isso é muito importante. O revisor é responsável pela padronização da obra, pela correção linguística, textual. Os revisores também consideram o público-alvo do livro didático, adaptando, se necessário, o texto e o estilo de escrita para atender às necessidades e ao nível de compreensão daqueles alunos em particular. Então, sugerem melhorias e também explicar de uma forma mais acessível os termos técnicos. Mas ele é também um leitor sensível ali. Ele chega a ser um leitor crítico. O revisor está ali para garantir que alguém que conhece conseguiu transmitir o conhecimento para alguém que está tentando conhecer. Então, esses alunos podem utilizar os nossos materiais em todo o seu processo de formação, na construção da sua autonomia, do seu autoconhecimento, da consciência crítica e do protagonismo. E o revisor de textos contribui de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem. O revisor precisa ter um olhar como um todo, poder dizer se tudo aquilo dialoga entre capítulos, se tem uma cronologia interessante ali do material que é aplicado. Então, a gente trabalha em conjunto para garantir que todas as etapas sejam cumpridas e o material seja o melhor possível. Esse conjunto, eu acho que ele faz com que o livro fique de pé, né? Com que ele exista ali com uma coerência e que o leitor reconheça aquilo como um livro didático. Esse material é encaminhado para um outro departamento, que é o departamento de arte, que é responsável de fato por fazer a diagramação, seleção de imagens, composição. E aí continua a história.